Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de ideal espírita, que a paz do Senhor Jesus continue nos envolvendo a todos nesta noite, em que nós temos aqui uma lição muito expressiva a respeito do Evangelho de Jesus, mais notadamente a respeito da revelação maravilhosa que o Espiritismo fez nas nossas vidas, sobre a reencarnação. Na última segunda-feira, quando a Márcia falou aqui a respeito do tema ressurreição e reencarnação, é um texto longo de Kardec, a partir do item 4 desse capítulo, em que ele fala que existem 4 possibilidades para nós encararmos a vida no aspecto vida material e vida espiritual, antes e depois da morte, principalmente depois da morte do corpo físico. Então Kardec coloca, a primeira possibilidade é de que com a morte tudo se acaba. Quando morre o corpo, o espírito morre junto, não fica absolutamente nada. Essa é a perspectiva do materialismo. Tudo se resumiria na matéria. A segunda possibilidade que Kardec coloca no final desse estudo, desse capítulo 4, que nós estamos estudando, é a de que, com a morte, o espírito voltaria para um todo. Essa é a visão do panteísmo, ou seja, Deus cria tudo, tudo vem de Deus, mas com a morte do corpo físico, com a morte física, essa energia que forma o corpo, a matéria física, voltaria para Deus. Então Deus doaria a energia e receberia de volta. E aí não haveria individualidade. Essa é a visão panteísta, segundo Kardec nos coloca. A terceira possibilidade é de que, com a morte, o espírito mantém a sua individualidade, porém com uma destinação objetivamente traçada, ou para o céu eterno, ou para o inferno, ou purgatório eterno, sem nenhuma outra possibilidade. E a quarta possibilidade, a quarta possível destinação do espírito após a morte, seria aquela que o espírito morre o corpo, o espírito permanece uma individualidade e fadado à evolução e com a possibilidade do crescimento. Sem dúvida nenhuma que o Espiritismo está inserido nessa última possibilidade, de que com a morte do corpo, o espírito permanece indivíduo, cada um sendo o que era, não há o retorno para o todo, como no panteísmo, não há o aniquilamento do espírito, como no materialismo, e nem existe uma predestinação absoluta, um destino inexorável, como creem a maior parte das igrejas, católica e protestante, com as suas várias denominações, que seria essa a terceira possibilidade. Morre o corpo, o espírito fica vivo, indivíduo, mas não há nada mais que se fazer depois da morte. Porque o que deveria ser feito, foi feito enquanto houve vida material, vida física. O Espiritismo anda próximo dessa terceira possibilidade, mas chega num ponto que ele diverge, que é exatamente no ponto fundamental. O que distingue o Espiritismo de outras igrejas, denominações que creem no Cristo, é que nós acreditamos na reencarnação. A Márcia falou, e muito bem na última semana aqui, da distinção entre reencarnação e ressurreição. A Igreja Católica fala sobre a ressurreição. É um dos credos da Igreja, né, na ressurreição dos mortos. É uma visão um pouco primitiva, superficial, da grande realidade da reencarnação, já que com a ressurreição seria o ressurgimento da própria carne. E nós sabemos que o Espiritismo é, acima de tudo, fiel à razão, à própria ciência, ao ponto de Kardec dizer que se a ciência provar em algum momento que o Espiritismo está errado, o Espiritismo deve mudar nesse ponto, porque Kardec era um pensador, era um homem de ciência, um homem de razão, e que acreditou exatamente porque não teve crença no primeiro momento. A fé de Kardec, que nos ensinou, então, é a fé baseada na reflexão. Eu costumo até dizer que não é fé, porque a fé é mais ou menos assim, fantástica mesmo. Você acredita, nem sabe por que você está acreditando. O espírita não tem fé, ele tem a certeza, ele tem provas, ele tem demonstrações seguras de que aquilo existe. Então, é mais do que fé, vai além da fé, porque às vezes a fé você não sabe por quê, o espírita sabe, não é verdade? Então, é através de Kardec que nós chegamos a essa compreensão. Então nós estamos aqui para evolução. Kardec perguntou aos espíritos, no Livro dos Espíritos, na questão 167, qual o objetivo da reencarnação?
Qual a finalidade? Por que então tem que haver reencarnação? Já que ressurreição é renascer a própria carne. E aí nós sabemos que o Espiritismo diz que há uma diferença. Na verdade, não há uma ressurreição, mas há uma reencarnação. Ressurreição seria a própria carne voltar a viver. E nós sabemos, e a ciência diz, comprova, que uma vez que o corpo esteja com um órgão vital irremediavelmente ferido, esgotado, sendo impossível o prosseguimento da vida naquele corpo, ela não vai prosseguir, e uma vez cessada, ela não vai voltar. Não no mesmo corpo. Isso seria a ressurreição. Mas os elementos que compõem um corpo podem vir a constituir outros corpos em outros momentos, e nós, espíritos, podemos nos valer desse corpo, que é formado por elementos que um dia compuseram um corpo lá da pré-história, num dinossauro, na flor, no celular, enfim. Reagregação e desagregação da matéria. O espírito fica totalmente intocável em relação a isso. Então, quando Kardec perguntou aos espíritos por que a reencarnação, qual é a finalidade da reencarnação? Eles responderam: expiação, forma de crescimento, de aprimoramento. Só isso. Primeiro expiação e depois progresso. E, na verdade, são duas molas fundamentais para a nossa evolução. Expiar no sentido de pagar mesmo, de sofrer a consequência do que fez, não exatamente uma punição. Essa palavra não é uma palavra muito boa da gente trabalhar com ela, né? Ela é muito negativa, mas uma colheita de uma semeadura. É o sentido da palavra expiação. Expiar seria pagar. Até porque a Terra seria classificada, é classificada por Kardec, pelos espíritos, como mundo de provas e expiações. Então, expiação, pagamento. Primeira finalidade da reencarnação seria expiar. E a segunda, progredir, que na verdade envolveria todas as possibilidades e todas as necessidades da reencarnação. Já que a reencarnação é uma oportunidade que o espírito tem para o seu aprimoramento, para o seu crescimento. Não crer na reencarnação seria acreditar na unicidade da existência, ou seja, uma única vida para que cada um de nós vivesse aquilo que deveria viver, compreendesse aquilo que deveria compreender, experimentasse tudo o que deveria experimentar, para, uma vez morto o corpo, se apresentasse diante de Deus para ser julgado por Ele. Culpado ou inocente, livre ou preso, alguma coisa assim, nesse dualismo. E nós sabemos, meus irmãos, que a presença de Deus para nós é algo totalmente inatingível ainda, porque Deus é algo que nós nem conhecemos, nós não temos a noção exata de Deus. Deus está muito acima das nossas possibilidades. Nós somos finitos, Deus é infinito. Nós somos imperfeitos, Deus é perfeito. Nós não temos as virtudes necessárias para compreender Deus. No entanto, Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para nós, aos poucos, irmos compreendendo Ele. Não seria justo, ao cabo de uma vida, por mais longa que seja aqui na Terra, mas vidas na Terra, normalmente, por longas que sejam, não ultrapassam os 90, 100 anos, a grande maioria não chega a atingir essa idade. Parece muito para quem tem 15 anos, 20 anos, mas é pouco diante da eternidade, diante da idade da Terra. Então isso para nós seria assim, algo totalmente desafiador da razão, imaginar que Deus nos daria uma única vida para ao final dessa vida nos julgar. Irmos para o céu de deleite, de contemplação, de inatividade, o que parece até mesmo uma punição e não algo que seja um prêmio. Você ficar ocioso eternamente apenas contemplando Deus, ou então nos precipitar no inferno de chamas eternas e crepitantes, que jamais cessaria os nossos suplícios, o nosso sofrimento. Também desafiando a generosidade, a bondade infinita de Deus, que ficaria bem sabendo que grande parte da humanidade que Ele criou, porque se formos analisar sob essa perspectiva hoje, numa análise assim mais superficial, a maioria estaria condenada, portanto, ao sofrimento eterno. E Deus ficaria tranquilo, sem nenhum problema, sabendo que a sua humanidade criada está precipitada definitivamente e irremediavelmente ao fogo do inferno. Então o Espiritismo, meus irmãos, nos mostrou de uma forma diferente. Nós temos a oportunidade da reencarnação, com a reencarnação, de crescermos espiritualmente.
Emmanuel diz que a reencarnação é quase que um perdão de Deus. Para mim é a frase que mais define bem o que é a reencarnação. Quase que um perdão de Deus. Não chega a ser esse perdão no sentido de achar que está tudo resolvido, porque com a reencarnação a gente vai ter uma grande oportunidade de continuarmos o trabalho que já iniciamos, de repararmos os erros dos nossos passados, dos nossos equívocos, e com isso, cada dia mais, darmos um passo adiante da senda evolutiva. Aí sim faz sentido. Porque o mundo sem a reencarnação seria um mundo de contrastes inexplicáveis. Nós estaríamos diante de um Deus totalmente sem razão, sem lógica. Um Deus que se comporta de forma tresloucada, que dá a uns chagas e a outros dá medalhas, que a uns dá prosperidade e a outros dá a extrema pobreza, que a uns como nós permite nascermos num país como o Brasil, que perto de outros países está muito atrasado, mas em relação a outros países do mundo está muito avançado, que não enfrenta grandes cataclismas, grandes fenômenos da natureza, mas que tem seus problemas políticos, também faz parte do nosso karma coletivo, faz parte da nossa condição espiritual. Mas há países em que as pessoas comem terra, fazem bolinho de terra, põem para secar, quando acha óleo e sal, faz uma massa, sal, óleo e terra, e come aquilo, para realmente adiar um pouco a morte por inanição. E de onde vem isso? Aquelas crianças que são vítimas dessa guerra infindável, que consome parte da Europa, numa destruição infinita de lares, de amor, de corações, crianças amputadas, crianças que se veem da noite para o dia sem o pai, sem a mãe, sem uma família inteira, sobrevivendo não se sabe por quê, para chorar ainda mais esse vale de lágrimas. E nós ficamos a indagar e a meditar por que Deus permite isso. Nós sabemos que sem a reencarnação seria uma resposta totalmente inalcançável. Seria uma pergunta sem resposta. Nós atribuiríamos tudo ao acaso, e aceitar que a nossa vida é governada por acaso seria também muito frustrante. Muito triste seria a condição da humanidade sem a reencarnação. Então, acreditando na reencarnação, o equilíbrio se revela onde aparentemente existe o caos, onde aparentemente existe a iniquidade, a indiferença, e por que não dizer a maldade de um ser criador, existe a justiça diante da reencarnação. Nós estamos caminhando, cada um de nós, a sua jornada, o seu caminho. Nós estamos trilhando um caminho que tem tudo a ver com as nossas necessidades. Nós temos a família ideal para a nossa necessidade momentânea, por mais que ela seja difícil. Nós temos a condição de vida adequada e própria ao nosso progresso. Não crer nisso é duvidar, portanto, da bondade e da previdência de Deus diante das nossas vidas. E acreditando, portanto, na reencarnação, nós temos hoje, nessa lição lida pela Márcia, o título Laços de Família, fortalecidos pela multiplicidade das reencarnações e quebrados pela unicidade das existências. É um título bastante longo, né? Seria o seguinte: a ideia de que a reencarnação quebraria os laços de família. Essa ideia é falsa. Pelo contrário, aqui nós vamos ver a explicação dada de que a unicidade da reencarnação é que quebraria esse vínculo familiar. Ou seja, uma única vida ao acaso, porque nós seríamos produto do acaso, né? Sem nenhum propósito, uma vida sem um propósito, seria realmente muito triste para nós. Aí sim, nós começaríamos a existir no berço e deixaríamos de existir na sepultura. Essa é a ideia da vida única. Ou, quando muito, existiríamos depois da morte, mas sem a possibilidade do progresso. Porque se cada um dos membros de uma família, se não fosse a reencarnação, ainda que continuassem a existir naquela terceira possibilidade, indivíduos, mas cada um para um lado, e não se sabe se a mãe teria o mesmo destino do filho, se iria para o mesmo lugar que ele, se os cônjuges, esposo, esposa, os irmãos, iriam para o mesmo lugar, nós não saberíamos, e não teria outra oportunidade de reencontrar,
porque o destino estaria selado para sempre. Uns para a aventura eterna, outros para a desventura eterna. É bem verdade que com a reencarnação, muitas vezes a separação momentânea da morte pode, mesmo para o espírita, ser um motivo de tristeza. E a tristeza, aí, às vezes, é impossível não sentir pela nossa própria evolução. Mas tem uma certeza, uma fé, aquela fé certeza, de que não é para sempre. Que um dia vai unir novamente, aquelas pessoas vão se reencontrar. Não existe separação eterna. A família aqui na Terra, ela continua no mundo espiritual. Não necessariamente nas mesmas posições, nas mesmas condições. Porque a Márcia mesmo aqui falou do caso do Públio Lentulus, lá que foi avô dele mesmo, ou foi neto dele mesmo, que a reencarnação permite isso, né? Mas a família continua unida. O que não significa que, ao longo de muitas existências, eu não venha a ter inúmeras outras esposas ou esposos, filhos, irmãos, não tem problema. Eu vou ampliando o rol daquelas pessoas que eu aprendi a amar mais detidamente. Porque a reencarnação também tem esse propósito. Como a nossa finalidade evolucionista é nos amarmos a todos indistintamente, essa foi uma mensagem de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas a gente sabe que amar todo mundo aí na rua, hoje, a partir de hoje, é algo que nós não vamos conseguir. Isso não está na nossa condição. Mas a gente pode amar a família consanguínea. Então Deus, Ele nos dá um trabalho a fazer, mas Ele divide ele em etapas. Ele fragmenta esse trabalho e essa evolução. Porque sabe Ele, né, na sua infinita sabedoria, que nós não teríamos a menor condição de cumprir essa tarefa de amar a humanidade assim, toda ela, de uma vez só. Poderíamos até falar é fácil, eu amo a humanidade inteira, mas não é verdade. Eu não tenho condição para isso. Eu não estou em condição de conviver com uma pessoa muito agressiva, transtornada, difícil. Então Ele me dá algumas dessas pessoas dentro da família. Me coloca situado onde eu tenho condições realmente de exercer essa palavra que Ele nos deixou, de amar a Deus e amar ao próximo, acima de todas as coisas Deus, e ao próximo como a nós mesmos, desenvolver o amor. Amo a mim mesmo, que eu tenho que me amar também, né? Porque se nem eu me amo, quem vai gostar de mim? Se nem eu me valorizo, quem vai me valorizar? Primeiro, eu tenho que me amar, me respeitar, aceitar meus limites, e com isso amar o próximo. Eu amo ao próximo como a mim mesmo. Então Jesus partiu do princípio que eu devo amar a mim, por isso é que eu vou amar o próximo como amo a mim mesmo. Esse amor a gente vai exercitando, então, de forma fragmentada, através da reencarnação, através da família, do grupo familiar, que seria o próximo, assim, mais próximo de nós. Todos somos próximos uns dos outros na visão do Cristo, mas o familiar seria um próximo mais próximo. Seria aquele próximo que convive, aquele próximo que tem que acordar e amanhecer se vendo, sobretudo entre marido e mulher, entre pais e filhos, irmãos. Olha que bênção, que oportunidade. E muitas das vezes, sem dúvida nenhuma, que também que Deus permite que a gente se reúna sobre o mesmo teto e até mesmo para reparar algumas desavenças do passado. Quantas vezes dentro do mesmo lar não se encontram espíritos inimigos? Também tem isso. Então é uma oportunidade de conviver mais próximo. Porque de uma forma ou de outra, nós temos que nos reconciliar com os nossos adversários. E a forma mais direta de reconciliação que Deus nos permite é a reencarnação. É convivermos com as pessoas dentro de casa, dentro do nosso próprio lar. Porque ali não tem muito como a gente evitar, como a gente escapar. E a gente então passa a conviver até com inimigos. Mas não é uma forçação de barra, é uma oportunidade. Maravilhosa e bendita oportunidade que nós ganhamos. E quando nós desencarnamos e nos identificamos como espíritos que em outras vidas podemos ter sido inimigos, os pais e os filhos, os irmãos, os cônjuges, os parentes, se tem aquela lembrança de vida recuada, de inimizade, de ódio, mas tem a lembrança mais recente de convivência, de amor, de fraternidade. E aí aquele ódio que vem lá do passado, ele já não tem a mesma intensidade.
já não tem a mesma força, porque a convivência na condição de parente, ainda que seja pela questão da convenção social, né, que os parentes devem se gostar, às vezes tem uma certa repulsa, mas você convive, é família, você vai relevando e acaba convivendo, e acaba tendo tempo de ver uma coisa boa naquele outro ali, que no passado foi seu inimigo. E aí nós recordamos sempre de André Luiz, porque a frase mais expressiva para marcar isso é quando ele fala, né, sobre a conversão de algemas de ódio em laços de amor. Então a reencarnação serve para isso, para converter algemas de ódio em laços de amor. Quando a família, mesmo com a diversidade, convive, o ódio é aplacado. Nem sempre nós também vamos encontrar espíritos que são inimigos vivendo sobre o mesmo teto. Às vezes também nós encontraremos espíritos amigos que vêm juntos exatamente para, em conjunto, realizar um bom trabalho, uma obra produtiva, uma obra de amor, fazer alguma coisa de boa para a própria humanidade. Então, necessariamente, não vou pensar que a reencarnação é apenas para que espíritos inimigos possam se reencontrar, muito embora, muitas vezes, isso acontece. O fato é que a reencarnação é a única possibilidade de progresso verdadeiro que nós teríamos. Ou nós viveríamos muito, mas assim, de forma infinita, numa única vida, até chegarmos à perfeição, ou nós fragmentamos. E aí eu tenho comigo que esse fragmento também tem muita explicação no sentido de que quando nós vamos ficando mais velhos, nós temos uma tendência a ficarmos muito conservadores. Essa é uma tendência natural. O jovem é intrépido, o jovem é cheio de ideias, o jovem até pelos hormônios, é uma questão física que ele tem muito no corpo, ele é uma efervescência de hormônio, ele tem mais coragem, mais arroubo, mais determinação. A idade física vai consumindo as energias, e a gente vai ficando mais conservador, mais quietão, de repente alguém vem falar alguma coisa para a gente fala assim, não, mas eu já tenho 30 anos que eu faço desse jeito, tem 50 anos, às vezes tem 50 anos que está fazendo errado, mas a gente não aceita muito. Então, desencarnar, quando a gente está com o corpo, esse corpo aqui mais velho, é bom também porque você renasce num corpo novo, cheio de hormônios, cheio de energia, e a possibilidade de você fazer alguma coisa também aumenta. Então, até nisso, creio que Deus fundamentou a sua opção por fazer a reencarnação servir de progresso em fases, em partes da vida, e não numa única vida. Porque senão a gente ficaria assim, né, muito fechado e nas nossas ideias. É uma tendência do ser humano. Não são todos. Tem pessoas mais velhas que são cheias de ideias inovadoras e tal. Mas no geral é isso. O jovem é cheio de arroubo e a pessoa mais velha vai ficando mais acomodada. Por natureza, isso é meramente fisiológico, né? Uma outra situação importante é de dar ao espírito uma oportunidade de encarar a vida com um novo corpo e contando com a aceitação das demais pessoas. Se nós pegamos alguém que cometeu erros no passado, né, nessa vida mesmo, aí se ele se apresenta assim e fala assim, eu mudei, eu agora sou uma nova pessoa. Eu não sou mais aquele quem eu fui. E quem você foi? Matou, roubou, estuprou, e fez corrupção, e fez qualquer coisa dos crimes que a gente convencionalmente conhece por aí. Aí ele se apresenta e diz, agora sim, agora eu mudei, pode confiar em mim. Eu era ladrão, mas agora eu sou honesto, deixa eu cuidar do seu dinheiro. Eu já estuprei crianças, mas eu não faço mais isso. Deixa eu cuidar do seu filho. Confia em mim, você é babá do seu filho. Aí você fica assim, será que eu acredito? Será que eu confio ou não? Né? Jesus falou uma vez, ninguém é profeta em sua terra. Jesus, as pessoas quando viam Jesus falavam assim, não, mas esse aí eu conheço. Esse aí não, esse é o profeta? Não, esse eu vi criança. Quer dizer, julgam a pessoa pelo passado. Jesus, imagina nós. Então o espírito precisa sim desencarnar, precisa reencarnar num corpo de criança, todo com o rostinho lá, bochechinha rosada, gugu, dadá, nenenzinho, todo mundo tem dó. Você pega uma criança, que às vezes tem mãe que faz isso, joga na lata de lixo. Às vezes pode estar reencarnado ali um espírito cruel, um espírito assassino, que está tendo uma chance de voltar ao mundo físico, e talvez até por isso já foi rejeitado, enfim, foi jogado fora. Não estou dizendo que todos os casos é um espírito nessa condição. Eu apenas quero fazer um exercício para vocês entenderem.
Qualquer um de nós chega, vê aquele corpo, né, daquele recém-nascido, a gente não vai ver o espírito que anima aquele corpo, e a gente quer o quê fazer com aquele corpo ali? Proteger, amar, levar para casa, até adotar. Agora, se a gente visse alguém caído às vezes no caminho, jogado fora, e pudesse identificar que aquele é um grande criminoso, procurado pela polícia, pessoa que prejudicou inúmeras pessoas, a gente ficaria meio assim, será que eu ajudo? Ou será que deixa Deus levar, que às vezes até ajuda, limpa a terra um pouco? A nossa reação diante da criança é de ternura. Então, para isso também Deus, na sua sabedoria, faz com que o espírito, mesmo com a sua maldade, com o seu atraso, volte num corpo fragilizado, que precisa do cuidado, que precisa do amparo. Então, a reencarnação também serve para isso. Serve para o mesmo espírito que nós estamos citando, que quando ele ganha um corpo novo, ele fica mais maleável. Com o esquecimento da vida passada, ele fica mais propício a ser moldado. E aí, entre o papel dos pais, que vão educar seus filhos, que vão encaminhar seus filhos para um bom caminho, por mais que o espírito seja endurecido, sobretudo nos 7 primeiros anos de vida, ele é muito suscetível às informações que recebe. Então ele já não é mais aquela peça de argila que já secou, que já foi ao forno, que quebra, mas não muda, não é maleável. Ele é a matéria maleável, é a argila mole, molhada, com umidade, e ela pode ser moldada. Então, meus irmãos, assim, as possibilidades de nós encararmos a reencarnação como algo extraordinário nas nossas vidas são muitas, os enfoques que nós possamos dar. O fato é que a reencarnação é sempre um recomeço. A reencarnação é sempre uma nova oportunidade. Então, todos nós reencarnados aqui na Terra estamos tendo nada mais, nada menos do que uma nova oportunidade. Oportunidade de aprendermos a lei do amor, oportunidade de aprendermos a conviver com as pessoas, respeitando-as, né? Estimulando-as à prática do bem, assimilando essa energia extraordinária que é a lei de Deus, que muitas vezes em outras oportunidades nós não fizemos isso, não demos o devido valor a essa bendita oportunidade, a esse quase que perdão de Deus, como diz Emmanuel. Então o importante é nós nos sentirmos realmente agradecidos a Deus pela existência. Devemos dar graças a Deus a todo dia pela nossa vida, pela vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que convivem conosco, e até mesmo daqueles que se consideram nossos inimigos. Eu vou dizer, nós não podemos ter mais inimigos. Isso não significa que alguém não se sinta nosso inimigo, porque certamente eu já prejudiquei pessoas em outras vidas. E elas, como não compreenderam o que eu já compreendi, elas continuam me odiando. Eu posso até não odiá-la mais, mas ela continua me odiando. Então agradeço a Deus também por essa pessoa, porque com a cobrança que ela vai me fazer, com a pressão que ela vai colocar sobre mim, eu também estarei tendo uma bendita oportunidade de crescimento. A palavra diz, em tudo dai graças ao Senhor. Então vamos agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa existência, pela existência da nossa família, dos parentes, notadamente dos parentes mais complicados, mais difíceis. Todos nós temos no seio de nossas famílias pessoas dessa natureza, pessoas que se comportam assim, e que não é obra do acaso que elas estão convivendo conosco. Elas não estão ali apenas porque houve uma coincidência, uma conjugação de coincidência de acasos, de fortuitos. Negativo. Existe um planejamento para tudo. Se nós aqui na Terra, quando vamos fazer uma obra, nós planejamos, projetamos, imagina Deus na sua obra diante da eternidade. Imagina Deus, imagina Jesus, o nosso mestre, governador da Terra, responsável por mais de 7 bilhões de espíritos encarnados, mais um outro tanto aí de 3 por 4, né? De desencarnados em relação aos que estão encarnados, dá algo mais de 30 bilhões de espíritos gravitando em volta do planeta Terra. O acaso jamais poderia governar uma situação dessa. Então, agradeçamos a Deus, entoemos a Ele os nossos louvores, pela vida que temos, pela vida de nossos familiares, de nossos parentes, dos nossos amigos e inimigos. E saibamos viver, saibamos valorizar cada dia mais a bendita oportunidade de viver num corpo. Nós não somos o corpo, mas abençoado o corpo, porque nos serve nessa experiência. Que Jesus nos ampare.